E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então, vamos ver agora antropologia, subdivisão 9.2. Então tá aqui, ó. Você tá vendo aqui, né? Tá aqui. Tá aqui, ó. Antropologia, subdivisão 9.2. Então, o que que nós vamos ver na subdivisão 9.2? Você vai ver agora, vamos ver, aplicação da antropologia, né? Onde ela é aplicada, né? Como se fosse fazendo tipo assim, uma aplicação. Vamos fazer como se fosse ligado à introdução motivacional, né? Relacionar um assunto teórico, a gente estuda a teoria, então vamos levar para exemplos práticos, tá? Você tem aqui antropologia evolucionista, que nós vamos ver que vamos fazer uma interdisciplinaridade com a biologia e vamos relacionar com o darwinismo, né? Charles Darwin. E aqui vamos ver as considerações finais a respeito da antropologia, né? Na parte, assim, por exemplo, na aplicação profissional, numa atividade profissional do antropólogo, tá? Então vamos lá. Então o que que acontece, né? Então vamos ver. Então quando você vai falar daqui, né? Da aplicação da antropologia, então vamos ver o seguinte: a gente vai fazer a aplicação da antropologia. A dica que eu posso dar, né, que eu posso fazer essa sugestão para os professores de biologia, de sociologia quiserem seguir essa dica, né, é fazer uma interdisciplinaridade com a história, né, com a disciplina de história, né. Então vamos ver. Então como é que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar um exemplo, né, uma aplicação da antropologia. Então vamos lá, vamos voltar ali no século XV, né? Então vamos dizer, no século XV, né? Então você vê que no século XV, lá quando se estuda assim história, numa aula de história, o que que acontece? Então no século XV, durante o colonialismo europeu, né, liderado principalmente por Portugal, né, Espanha, Inglaterra, né, as justificativas, né, para a dominação, né, das colônias. Então você vê que naquela época, né, que como é que se fazia essa dominação lá das colônias, né, da colonização. Então você vê qual seria a justificativa para você para que Portugal, Espanha e Inglaterra, né, dominassem dominasse ali os povos, né, os povos indígenas ali, que eles faziam, vamos dizer que na visão deles, dos europeus, eles eram vistos como uma sociedade atrasada, né? Então eram vistos como sociedades atrasadas. Então o que que aconteceu? Então diante disso, dessa observação lá, então o que que aconteceu? Então os europeus, eles colocavam na ideia que tinham que fazer uma dominação, de implantar uma colonização nessas áreas, né? Nesses povos, tá? Então o que que acontece? Então qual seria a justificativa para a dominação, né, das colônias, né, e dos povos que lá viviam, né, naquela época lá? E qual é a justificativa também para a escravidão? Olha só, vamos lá, dominei lá os povos ali, vou implantar a colonização e agora vamos realizar um processo de escravização. Vamos ver, vamos executar uma escravidão, né? Então, o que que acontece? Qual seria a justificativa, né? Então, a justificativa se deu pela religião, né? O que que significa isso, né? Significa o seguinte, né? Que os europeus, né, eles nutriam a crença, né, de que eles deveriam colonizar os territórios pagãos, né, e levar o cristianismo a esses lugares. Então, pois isso seria o caminho para a salvação daqueles povos. Então, essa era a justificativa, né? Você implantou, vamos supor, uma manipulação, né, em cima desses povos, né, considerados por eles uma sociedade atrasada. Então, a justificativa seria usar a religião para isso, né? Então, você vê que os europeus, né, então eles acreditavam que havia uma predestinação divina, né, né, que os permitiam, né, dominar povos, né, que no seu ponto de vista eram atrasados, como eu havia falado, né? Então você vê que no século XIX, vamos lá, no século XIX, o que que acontece, né? A sociedade intelectual europeia, né, não mais acreditava cegamente na religião. Pronto, tá vendo? Olha só como é que a coisa já começa a mudar. Olha como é que já começa a mudar, já começa a haver essa transformação da sociedade,
consequentemente, né, mudanças ideológicas, a implantação de novas ideologias. É por isso que quando se estuda na sociologia lá, numa das partes ali, que já está tudo aqui divulgado aqui no campo da descrição, todas as 10 partes de como iniciar a sociologia, tá, pessoal? Então, tá lá. Então, pode pegar as 10 partes todas já aqui, né, já divulgadas aqui, todas as 10 partes, né, algumas com as suas subdivisões, no caso, por exemplo, a parte 9, que tem as subdivisões 9.1 e 9.2, e você vê que a parte 1 é a mais longa, tem 6 subdivisões. Olha que interessante, isso é muito bom, como é que é a importância que a sociologia tem quando ela é estudada em associação com a filosofia, tá? E agora você tem a antropologia junto aí, né? Então seria uma maré aí para você obter um conhecimento muito desenvolvido, muito profundo, e é muito interessante que isso aí ajuda a desenvolver o raciocínio. Então o professor tem que estar sempre falando isso para os alunos, né? Falando para os alunos que a importância de estudar isso não é uma coisa à toa, né? Não é uma coisa à toa, né? A gente precisa ter uma visão histórica do porquê que tudo hoje está acontecendo, que a gente vê hoje. Então o que a gente está vendo hoje, o que a gente observa, então cada um, cada cidadão, mesmo que a pessoa não seja uma estudiosa de sociologia, de filosofia, é uma pessoa leiga, mas ela, às vezes sem querer, está desenvolvendo um olhar clínico de um sociólogo. Então vamos dizer que cada um tem uma ponta de sociologia, nós somos sociólogos, né? Podemos até dizer que nós somos até sociólogos por natureza, porque a gente tem aquela coisa da observação que a natureza nos deu, tá? Então, o que acontece? Então você vê que no século XIX, né, a sociedade intelectual europeia não mais acreditava cegamente na religião, né? Então, por quê? Porque pois a ciência tinha tomado nela um lugar de destaque, tá? Então veio já essa ideia da ciência, do conhecimento científico. É por isso que lá na filosofia nós estudamos os tipos de conhecimento. Você tem um conhecimento vulgar ou empírico, você tem um conhecimento científico, você tem um conhecimento teológico, você tem um conhecimento filosófico, tá? Então, você tem um conhecimento científico, tá? Então, o que acontece? Então, quando já começa a ter um conhecimento científico, né, que houve essa transformação, né, a sociedade intelectual europeia, né, não mais acreditava na religião, então o que acontece? Então, nós vamos dizer que nós podemos lá, novamente, o professor de sociologia, se ele falar esse assunto em sala de aula, ele vai ter que lá falar novamente do iluminismo, né, e do filósofo Destutt de Tracy. E aí o professor tem que lembrar como é que é quando se fala do iluminismo e obviamente falando, aliás, obviamente não, desculpa, consequentemente você falando do filósofo que é iluminista, né, que é o Destutt de Tracy. Então vamos recordar o que vem a ser o filósofo Destutt de Tracy. Então, se o professor faz uma pergunta dessa, vai dizer, turma, vocês lembram do que eu expliquei? O que dizia o filósofo Destutt de Tracy? Então vamos lá lembrar então o que é? Então vamos lembrar, então vamos ver, então nós temos que levar para a ideologia na filosofia. Lembra que uma das partes que foi falado a respeito de fazer um confronto entre ideologia na sociologia e ideologia na filosofia? Então vamos ver, então vamos lá então recordar. Então você vê que o filósofo iluminista, né, francês Antoine Destutt de Tracy, né, ele quis desenvolver uma ciência das ideias, né? Então, o que é assim uma ciência das ideias? Como assim? Você vê que, apesar de que a ideologia é algo que se implanta, que não tem assim um fundamento concreto, não existe uma realidade concreta, não existe, assim, vamos dizer, uma justificativa do porquê que existe aquela ideologia. Uma ideologia é algo que você cria, que tem lá, é uma ideia que você cria na sua cabeça, né? Que não, vamos dizer que não tem fundamento algum, vamos supor que não tem um aparente fundamento nenhum. É uma coisa que você cria na cabeça, você joga e se as pessoas, os povos captarem, a população captar aquela tua ideologia, então a tua ideologia se transforma como se fosse uma coisa verdade, né? Como se isso aí fosse uma realidade concreta. Não, a ideologia é uma coisa que surge na sua cabeça, tipo uma fantasia que você cria, uma imaginação, tá? Então,
Só que acontece que o Destino de Tracy, né, ele quer dizer que a ideologia, a ideia que se cria, ela tem um fundamento científico, né, uma ciência das ideias, né. Então, qual era a intenção do Destino de Tracy, para recordar? Então, a intenção do Destino de Tracy, né, era entender cientificamente como funcionava as ideias na cabeça de uma pessoa. Ele quer buscar uma explicação, uma justificativa científica de como funcionava as ideias que vinham na cabeça de uma pessoa, né? Então, para esse filósofo, né, Destutt de Tracy, né? Então ele trata-se do estudo da formação das ideias, né? Partindo da observação do ser humano e de seu meio ambiente. Né? Então é a mesma coisa que aconteceu lá na época do descobrimento do Brasil e tudo que você vai lá, você chega lá a terra à vista, né? Aí chegou em terra firme lá, você observa os povos ali, os seus costumes, seus hábitos, você observa eles ali. Então, o que acontece? Então, são as mesmas coisas que eles fazem de uma maneira automática ali. Então, aí vem população, vamos dizer, povos mais desenvolvidos, né, que tem mais conhecimento, a parte intelectual, né, dessa sociedade que chegou em terra firme, numa terra ainda não explorada, uma terra que era antes inexplorada, e de repente ele chega lá, ele olha aquilo ali, ele observa aquela sociedade ali que ele julga ser atrasada, né, e que quer mudar. Eu quero mudar aquela sociedade ali, aquela sociedade, né, faz as mesmas coisas, então vamos fazer, eu quero que essa sociedade evolua, eu quero que ela melhore. Isso é uma ideia que ele tem, e essa ideia, isso aí ele faz o povo achar isso, né? Eu vou chegar para alguém, é a mesma coisa que você chegar para alguém e dizer, olha, você não precisa ficar, você não pode ficar nessa mesmice não, nessa coisa constante aí não, vamos melhorar, você tem que evoluir. Você faz as mesmas coisas, você executa as mesmas coisas, você nunca sai disso, vamos dizer, dessa zona de conforto, né? Essa expressão criada aí, né, na sociedade urbana, a sociedade urbana, né, principalmente. E você vai lá, essa zona de conforto aí, vamos sair dessa zona de conforto, vamos partir, vamos dar um salto maior, vamos melhorar nisso daí. Então é isso que lá eles fizeram, a sociedade europeia lá, né, a parte intelectual foi que convenceu os povos indígenas, né, a sociedade que é atrasada na visão deles, né, e querer eles para colocar eles ali para já executar outras funções para poder melhorar, fazer uma transformação da sociedade, né? Transformar a sociedade de atrasada por uma sociedade colonial e, consequentemente, uma sociedade industrial, né? Então, aí usava justificativas. Qual era a justificativa? Vamos usar a religião para catequizar o povo, né? E também a justificativa da escravidão. Vamos escravizar para poder fazer o povo trabalhar, para poder contribuir para o progresso. Olha só como é que é, né? Então, no momento de intensa colonização, né, para obtenção de recursos, né, para a indústria, então você faz aquela colonização para você obter recursos para a indústria, né? Então, os europeus, né, eles tiveram que justificar as suas ações de maneira científica, utilizando a ideia do Destutt de Tracy, né, usando a ideia do iluminismo, tá? E os europeus, você vê, os europeus, né, o professor ele chega, fala isso para os alunos, né, faz esse debate, né, muito super caloroso com a turma, o professor ele pode dizer, tipo, vamos dizer assim, que os europeus, né, eles visavam mostrar, né, que sua cultura e seu desenvolvimento eram superiores aos das demais sociedades, né, colocando a colonização como um movimento necessário de civilização. Então vamos fazer essa ideia da colonização para poder haver uma civilização. Vamos transformar essa sociedade atrasada para uma sociedade mais civilizada, né? Civilizada. Então o que acontece? Então colocou a colonização como um movimento necessário de civilização, né? Para aquela sociedade que, nesse ponto de vista, eram consideradas sociedade assim muito, né, vamos dizer, arcaicas, né, que estavam assim passando uma ideia de não querer evoluir. Tem que ficar, eu gosto do jeito que está, né, não quero que melhore nada, entendeu? Então isso aí tem muito pensamento de pessoas assim em certas cidades, certas regiões que não querem que nada progrida porque está bom assim para eles, né? Eles não querem melhorar, porque às vezes na visão de alguns uma melhoria pode levar uma ideia de uma coisa mais perigosa. Se melhorar demais se torna muito mais perigoso, né? Então
É isso que acontece, tá? Agora, temos aqui a antropologia evolucionista. Então vamos ver. Então na antropologia evolucionista, o que que acontece, né? Então a gente pode fazer uma interdisciplinaridade com a biologia, tá? Porque o que que acontece? Porque fazendo essa interdisciplinaridade com a biologia, que o professor de sociologia pode fazer, então por quê? Você vê que é com base na teoria da evolução de Charles Darwin. Então você vê que quando você quer debater antropologia evolucionista, você se baseia na ideia de Charles Darwin, né? O darwinismo, tá? Porque o Darwin, né? A teoria da evolução de Charles Darwin, né? Ela pode ser aplicada para a formação da sociedade. Ah, por que uma sociedade se transformou? Era uma sociedade A e depois a sociedade se transformou em B, tá? Então vamos ver. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Então o geógrafo e biólogo, né? Como é que é? Herbert Spencer, né? Herbert Spencer, isso, né? Então ele foi bastante influenciado pelo pensamento de Charles Darwin. Né? Então, Herbert Spencer ele foi influenciado pelo pensamento de Charles Darwin. Né? Então, aí tem que recordar. Aí o professor ele pode falar com a turma, perguntar para a turma assim, turma, vamos lá, na aula de biologia lá, qual é a teoria de evolução de Darwin? Né? Vamos lá, alguém lembra na aula de biologia o que é a teoria de evolução de Darwin? Senão eu vou ter que dar um de biólogo, de professor de biologia aqui para fazer essa pequena recordação com vocês. Porque é muito interessante, né? Quando o professor, mesmo sendo de sociologia e filosofia, ele pode se basear em outras disciplinas, né? Então isso aí é uma forma de ampliar o conhecimento, né? De você ser um poço de variedade, né? De você fazer interferir, atrair uma outra disciplina para poder fazer uma interdisciplinaridade, né? Que eu falo sempre, né? É uma metodologia de ensino muito eficaz. Pode ter certeza que é uma metodologia de ensino muito eficaz usando a interdisciplinaridade além da introdução motivacional, né? Então o que acontece? Então vamos pegar um exemplo assim, já que a gente vai fazer interdisciplinaridade com a biologia, então vamos lá. Então vamos desenvolver os animais disso, né? Os outros seres vivos. Então vamos ver. Então você vê que os animais, né, eles desenvolveram-se biologicamente, né? Biologicamente, né? Quando a gente fala animais, o homem também é incluído, tá? O ser humano é incluído, né? Então os animais desenvolveram-se biologicamente, sendo que alguns evoluíram e ficaram mais aptos ao meio, né? Ficaram mais aptos ao meio, né? Então a cultura também tinha evoluído, né? Porque alguns seres humanos, aí quando se fala em cultura, já entra o ser humano só, porque a cultura é exclusivamente por ser humano, né? Para os outros animais, não. Por quê? Porque o ser humano é o que possui o único atributo do raciocínio, de utilização da razão, tá? Coisa que os animais não têm, tá? Porque os animais, eles agem por instinto, né? Enquanto que nós utilizamos a razão, nós utilizamos o raciocínio, né? Nós temos o poder de decidir sim ou não, e tem o campo do talvez, né? Que é o campo do questionamento das reflexões, estudado na filosofia, tá? Então, o que acontece? Então, novamente, né? Então, os animais, eles desenvolveram-se biologicamente, sendo que alguns evoluíram, né? Evoluíram e ficaram mais aptos ao meio, enquanto que os outros que não ficaram aptos ao meio tendem a se extinguir, porque os animais que não se adaptam ao meio, né? Porque as modificações biológicas de outros animais, né? Não assim, não podem aguentar muito tempo aquele ambiente em que ele está. Então ele tem a tendência, ele tem de entrar em extinção. Enquanto que os evoluíram, se adaptaram mais, e a consequência é perpetuar a espécie através da reprodução, né? Então o que acontece? Então ficaram aptos ao meio, né? Se adaptaram ao meio, né? Então a cultura também tinha evoluído, porque alguns seres humanos supostamente, né, teriam evoluído mais, tá? Então surge a ideia de raça, né? Aí entra essa ideia de raça, né? Então surge a ideia de raça, né, que alegava que algumas raças humanas eram superiores a outras. Tá vendo? Olha só que coisa, né? Então você vê que
por causa vamos dizer que da evolução cultural, olha só como é que são as coisas, né? Por causa da evolução cultural, né? Então, supostamente, né, alguns seres humanos teriam evoluído mais. Olha o exemplo que é, voltando ali à sociedade intelectual dos europeus, né, que chegaram em terra firme, vamos dizer, aqui no Brasil, né? Então esses europeus, né, eles já vinham já eram, vamos dizer, uma sociedade mais avançada, aí visaram, vamos dizer, observaram os povos indígenas, as tribos indígenas, e na visão dos europeus, aqueles povos indígenas eram inferiores a eles. Eram inferiores a eles. Aí, infelizmente, né, é triste, né, que essa ideia, né, que a sociedade intelectual viu nos povos ali como sendo inferiores a eles, e essa ideia se perpetua, infelizmente, até hoje. Né? Colocou essa ideia na cabeça, atravessou geração, pronto. Aí, toda vez que você vê, né, pessoas, né, tá ali, que você olha aquela pessoa que você considera ela inferior, quer dizer, você se sente superior para você se sentir superior, você tem que inferiorizar alguém, né? Ninguém é superior absolutamente. Eu me sinto superior porque tem pessoas que eu vejo que considero inferiores a mim. Essa é a ideia que é colocada, infelizmente, tá? Então, é isso que surge essa ideia de raça, né? Essa ideia de raça se veio por causa disso, né? Que algumas raças humanas eram superiores a outras, né? Enfim, para a antropologia, né, evolucionista, né, ou darwinista social, alguns autores quando escrevem sobre antropologia evolucionista, né, alguns autores, desculpa, chamam de darwinista social, né, o darwinismo social, né. Então, para a antropologia evolucionista ou darwinista social, né, o fato de haver diferentes níveis de hierarquia, né, desenvolvimento cultural, né, que acontece? Né? Evidenciava a justificativa da dominação dos povos inferiores pelos superiores. Né? Tudo por causa dessa ideia darwinista social. Né? Então, a gente faz até uma brincadeira, vamos dizer assim, a gente até, às vezes, uma descontração, se o professor de sociologia, ele fala isso, aborda isso em sala de aula, quando ele fala da antropologia evolucionista ou darwinista social, tem professor de sociologia, vai lá e vai brincar com a turma. Então nessa hora o Darwin deve estar, né, deve estar ali se contorcendo ali, né, onde ele está, né, descansando, no seu descanso ali eterno. Então ele deve estar se contorcendo ali porque a ideia dele está sendo usada para um mau caminho. Foi usada para a geração de preconceitos, né, no mundo social. Tá? Infelizmente, e que a ideia dele, né, do Charles Davis, foi usada, né, para poder as pessoas desenvolverem essa ideia, né, de que algumas raças são superiores a outras. Né? É triste isso, é triste demais isso, né? E opa. Então vamos ver agora considerações finais, né? Vamos ver agora as considerações finais a respeito de antropologia, tá? Para a gente fechar já fechar fazer um fechamento aqui, né, com a subdivisão 9.2. Então, o que acontece? Considerações finais da antropologia. Então, quando você estuda antropologia, para que serve a antropologia? O que o profissional de antropologia, o antropólogo, né, ele pode contribuir, qual a importância dele na sociedade, não só tanto assim em instituições de ensino como escolas, universidades, né, e até em palestras, em desenvolvimento até em pesquisas que é feito, que acontece, né? Então você vê que a antropologia ela contribui para erradicar preconceitos derivados do etnocentrismo, né? Aí o professor explica, né, essa ideia do etnocentrismo, né, que, como eu havia falado antes, né, que o etnocentrismo ele tem a ver com essa ideia, né, de algumas raças humanas serem superiores a outras raças humanas, tá? Então,
E outra coisa, né? A antropologia serve para você também desenvolver o respeito à diversidade. A diversidade que a gente fala é tanto diversidade cultural, diversidade religiosa. O exemplo que nós temos aí de tantas intolerâncias religiosas aí é como se você estivesse perguntando: quem sou eu para achar que a religião que eu pratico é melhor do que outras religiões, né? Então, quer dizer, quem sou eu para achar isso, né? Aliás, quem somos nós para acharmos isso, né? Que a religião que eu pratico é melhor do que aquela outra religião, né? Então existe muito essa intolerância religiosa. Então tem que haver esse respeito à diversidade, tem que haver a respeito à diversidade cultural, respeitar aquela cultura daquele povo ali. Não é uma cultura inferior, não é uma cultura do mal, nada disso, né? Apenas eles exercem aqueles hábitos e costumes, né? Que desenvolveram, né? A partir da primeira sociedade que foi formada, tá? Então, e continua. Então você vê que cada região aqui no Brasil, cada região, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, região Norte, região Sul, cada um tem a sua diversidade, cada um desenvolve os seus hábitos e costumes, tá? Então, quando se estuda história, filosofia, sociologia e psicologia, biologia e direito, a antropologia ela está em todas essas áreas. Né? Então, quando o estudante vai fazer faculdade de história, o outro vai fazer faculdade de filosofia, faculdade de biologia, sociologia, até psicologia, até direito, né? Porque você vê que existe agora, né, existe o aparato jurídico, né? Principalmente quando existe essa discriminação racial, quando algumas pessoas que se acham superiores, né? Eles cometem injúria racional, cometem o racismo. Então, o que acontece? Então, existe um aparato jurídico, né? Por isso que numa faculdade de Direito, o estudante vai estudar antropologia. Ele vai estudar antropologia. Isso aí é inevitável, pode ter certeza que sim, porque tem tudo uma ligação. É uma interdisciplinaridade mais intensa que existe, né? É como se fosse assim: você estuda direito sem estudar antropologia. Você estuda antropologia sem estudar um pouco de noções de direito, tá? Tanto que isso aí são coisas que caem em concurso público. Quando você vai fazer um concurso público, você vai ter que estudar essas noções, né? Relacionadas à sociologia, filosofia, antropologia, tá? Envolve também a arqueologia em algumas situações, tá? De avaliação, tá certo? Então, o que acontece? Quando conhecemos... então, outro ponto, né, de considerações finais é o seguinte: quando conhecemos, né, o folclore, né, foi graças ao estudo da antropologia. Né? Quando você estuda em cada região, por exemplo, folclore, né? Você tem os personagens folclóricos, né? O Saci Pererê, o Bumba Meu Boi, você tem a Mula Sem Cabeça. Então, você tem esses personagens folclóricos, né? Qual é a razão de existir esses personagens folclóricos, entendeu? Então você vê que isso aí é também um respeito ao folclore. Então, quando você estuda o folclore, foi graças à antropologia, tá? Então você vê que no Brasil, né, a antropologia se desenvolveu através dos estudos de pesquisadores europeus, né, sobre as sociedades indígenas no território brasileiro. Então a antropologia surgiu aí, né? Então, o que acontece? A partir dessa observação, né? E dessa observação das sociedades indígenas, né? Foi a primeira sociedade com quais os europeus entraram em contato, né? Quando chegou em terra firme aqui no Brasil, né? Que mais assim de consideração final, né? Vamos dizer que, sim, que atualmente, né? A antropologia está inserida nos debates, né, de grandes questões nacionais, né, e é importante em diversas frentes, né, como a relação entre povos indígenas, né, e populações tradicionais com o Estado brasileiro, né. Então, populações tradicionais, quando a gente fala, por exemplo, que existe, né, ainda algumas sociedades, né, de aristocracia, sociedades monárquicas, né, descendentes, né, de famílias monárquicas, né, que vivem, né, os descendentes. Então, vamos dizer que então a antropologia ela é baseada na observação, usando como ferramentas, né, as sociedades indígenas, né,
vamos dizer, as sociedades indígenas e populações tradicionais, então são usados, servem como base, como ferramentas para o estudo da antropologia, tá? Então o professor, ele vai, quando ele, caso ele ouvir essa minha dica, né, ele assistir essa videoapresentação, ele olha essa dica, ele vai pegar, ele pode anotar ali e vai querer desenvolver mais com os alunos, tá? E o que que acontece? E temos outro ponto também, que é o movimento colonizador, né? Então, o que que acontece? Então, o movimento colonizador, né, observado nas grandes navegações, né, colocou o europeu em contato com um tipo humano jamais visto por ele, tá? Então você vê que a cultura, né, o modo de vida, a religião e as estruturas sociais causaram espanto aos europeus, né? Então quando ele chegou ali em terra firme, novamente estou sempre repetitivo, só sempre paranoico repetindo. E o professor deve ser sempre assim, né? Ele tem que ser sempre paranoico, repetindo, né? Porque isso aí ajuda o estudante a assimilar, né, os assuntos, tá? Então você vê que novamente, né? Então o que que eu falei? Falei que assim, que a cultura, né, o modo de vida, a religião e as estruturas sociais causaram espanto aos europeus, né? Então, com esse espanto, olha só, com esse espanto, né? Quando a gente fala assim de espanto, é como se a gente estivesse observando ali a interação do homem com o meio ambiente. Você observa ali. Então, com esse espanto, houve um movimento de tomada da terra. Olha só, houve um movimento de tomada da terra e dos bens naturais dos nativos por parte, né, dos europeus. Né? Então, o que, que acontece? Novamente, qual é a justificativa? É a justificativa de fazer né, atrair os índios, né, para catequizá-los, né, usando a religião, né, e em seguida a tentativa de escravizá-los. Né? Então, na visão dos europeus, né, os povos eram atrasados que deveriam ser civilizados, ou seja, deveriam transformar aquela sociedade ali, né, numa sociedade mais civilizada, né, com a colonização e depois, né, tempos depois, no século XIX, com a industrialização. Aí que entra aquele assunto que é muito debatido tanto na história quanto na geografia, que é a Revolução Industrial, tá? Então, pessoal, então essa foi a subdivisão 9.2, que tratou dos assuntos aí da aplicação da antropologia. Eu espero que isso também sirva de dica, né, de sugestão para ser debatido em sala de aula, tá? E um abraço e até lá.